Beleza, ó, já estamos ao vivo. Tá dando pra ouvir? Sim, sim. Qual voz que você está comentando que tá ruim, ô Silas? Em geral? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, a gente vai falar mais um. Enfim, talvez eu mostre um pouquinho o site do passeio virtual, né? Só uma. Não sei, talvez fique deixar de fundo, né? Mas aí, se for o caso, pode, se precisar apresentar, a gente consegue. Dá para compartilhar a tela e apresentar, sim. Mas acho que, via de regra, falar um pouquinho dos cursos, né? Do papel do mediador, né? Essa atividade que vocês fazem lá no parque, né? Que acho que muitos cursos não tem muito essa... Não sei se muitos cursos, mas muitos universitários acabam não tendo essa experiência, né? A gente já tá ao vivo no YouTube? É isso? Isso, no YouTube já estão aparecendo aqui. Acho que no site Qual que é o link do YouTube? Ah, tá aqui no site. Já. Ela mandou aqui o Luca mandou aqui no chat. Todas as perguntas chegam direto para cá? Ou tem uma seleção? Não, elas vêm direto para essa caixa. Todas as perguntas chegam. Oi? Desculpa, não entendi. Não foi eco do áudio. É estranho se ver com esse direito. Deixar a página do YouTube fechada. Eu também. Também acho. A gente está na USP Profissões também ao vivo. E como é que foi ontem a participação? Ah, foi bem legal. Eu acho que fluiu bem. Rolou uma interação, assim, de um público de fora. Foi legal. O pessoal estava perguntando mais em relação à educação, assim, a atuação do parque dentro do processo da educação, da licenciatura, nesse sentido. Entendi. Mas com as dúvidas, não foram então com tantas dúvidas com relação aos cursos, né? Não. Quer dizer, não me pareceu, assim. Teve algumas perguntas direcionadas, mas focou mais na parte da licenciatura. É que nem eu tava hoje, meio-dia, teve uma live ao vivo, né, por exemplo, no nosso caso, com a coordenadora do nosso curso, que é a Verônica. Ela ficou ao vivo durante 1 hora também, só conversando sobre o curso. E eu acho que todos os cursos devem estar fazendo algo semelhante, né? Sim. E aí, para conversar direto com a coordenação ou com os professores da área. O que eu acho legal do parque é que tem essa possibilidade de atuação próxima da licenciatura, né? Mas também é uma questão de permanência. Tem muita bolsa no parque, é acessível de trabalhar, né? Do jeito que a Cecília monta a nossa grade. Sim. E também é uma outra possibilidade de atuação, né? Porque normalmente quem tenta fazer alguma bolsa, pegar alguma bolsa de extensão, de permanência na faculdade, tem que estar automaticamente ligado à pesquisa, né? Pensa que tem que estar fazendo só pesquisa ou IC, né? E, por exemplo, eu fazendo licenciatura, atuar dentro do parque é muito importante para mim, porque me dá esse contato direto com as escolas, né? E eu realmente acredito nesse processo de uma educação não formal, então é bacana aquilo ali como um laboratório. Sim. E não é tão fechado, né? Isso também é outra coisa, porque a USP tem outros institutos como os outros museus, mas não é um espaço fechado, é um espaço aberto. E aí, como uma pessoa de LCN que
bem, que envolve tudo, né? Envolve ciência, todo tipo de ciência, química, física, biologia, o parque é uma menina dos olhos pra gente, né? Por isso que tem tanta gente de LCN no parque. Sim, sim. E é muito gratificante, assim, como eu já estou há bastante tempo, já vi vários grupos escolares, às vezes gigante, que as professoras chegam no mediador falando, olha, não liga, cuidado, essa turma é pesada, né, bagunceira, só que pela possibilidade de interagir, de brincar, né, as crianças, elas se mostram muito mais receptivas ao ensino, muito mais curiosas, né, isso é um fator que eu acho que é um brilho extra que a escola normal, né, o ensino formal não tem, né, que é de estar em outro ambiente, de poder aprender dentro do ambiente, né, com salas interativas e tal. Então, é uma experiência de atuação no ensino, mas é bem ímpar, bem privilegiada, assim, nesse sentido, de conseguir ter muitos instrumentos para conter a atenção da galera e tal. Uhum. O pessoal que estiver acompanhando a gente aí, parece que a gente tem mais de 50 pessoas assistindo pelo site da USP Profissões. Façam suas perguntas no chat aqui, que a gente vai direcionando. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre essa prática, né? E realmente, tornar o ensino uma coisa chata é um verdadeiro crime, né? Que acaba acontecendo nas escolas, né? Porque o conhecimento em si é uma coisa muito interessante e dá para perceber isso com a curiosidade infantil, né? E acho que no parque tem muito espaço para estimular essa curiosidade, né? Porque vão públicos de várias idades, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, sobre esses diferentes públicos que vão lá? E não só, é um público muito diverso, né, porque o parque atende basicamente escolas, né, também é um público aberto, ao público geral, mas a gente recebe muito agendamentos de escolas do ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, algumas escolas técnicas, né, alguns cursos especializados também, da graduação, e normalmente a gente não existe uma interação entre escolas diferentes, entre turmas diferentes, mas mesmo a turma estando naquele espaço, né, já por ser um espaço que não é a sala de aula, né, isso já permite que eles tenham uma interação muito mais orgânica e muito mais prazerosa, né, porque a gente também dá esse espaço da dúvida, do diálogo. É que nem a Gabi bem comentou, quando a gente chega com alguns professores, né, a gente vai fazer a recepção, eles falam, olha, toma cuidado, né, porque tem esses alunos aqui e ali, você precisa ter uma atenção a mais. E muitas vezes são os alunos que mais brilham os olhos, que mais interagem, sabe? E que às vezes na sala de aula não tem esse espaço, né, porque a gente tá nesse modo de EAD, né? A gente passa, sei lá, tem dias que eu passo uma média de umas 6 horas sentada na cadeira. Imagina uma criança na cadeira durante 6 horas por dia, e aí de repente é solta dentro do parque, sem ter que fazer uma trilha, vamos respirar um pouco de ar, vamos conhecer, vamos conversar sobre física mais no laboratório. É uma outra possibilidade. É a obrigação de ficar parado na escola, né? Você tá numa fase agitada, né? É horrível, né? Imagina. O Foucault vai falar que a escola vai se ocupar de tratar da disciplina dos corpos, né? De fazer com que a gente se discipline a ficar sentado por longos períodos, a prestar atenção, a controlar o xixi, né? Sim, verdade. Em vários desses sentidos, assim, o Foucault vai falar, então, que é uma obrigação escolar, né? Um papel da escola na sociedade. Uhum. De disciplina dos corpos. E no parque, a gente percebe que
afrouxando um pouco essa disciplina, que nem é muito, na verdade, né? Porque a gente mantém o controle, eles não saem loucos pelo gramado, eles querem ficar junto, eles querem aprender, entende? Mas às vezes é sufocante demais no ensino formal. Principalmente para a idade, né? Enfim. Então, acho que no sentido do que vocês estavam comentando, né, parece que a escola acaba servindo para limitar, né? Te ensina a não fazer coisas, né? Ao invés de estimular a ir atrás, né? A fazer, a pensar, a observar. Então, por isso que eu acho, a primeira vez que eu entrei naquela sala dos brinquedos da física, parecia que eu estava entrando numa feira de ciências, assim, completa, né? Cheio de experimentos, assim, num espaço até reduzido, né? E cheio de coisa muito interessante. Como a Gabi falou, né, a escola tem esse papel, né, de colocar a gente nesses moldes sociais, né, então é isso, dos horários, de se comportar na cadeira, de seguir certas normas, né, então ter esse espaços que nem o do parque, é importante para que a gente faça esse resgate de como é interessante o conhecimento, né, e como isso pode ser feito de forma coletiva, né, na brincadeira, e de uma forma prazerosa mesmo. Gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Fê. Ô, Fernando, quer comentar um pouquinho sobre a experiência da mediação no parque? Então, eu estava ouvindo a discussão de vocês, eu acho que concordo, assim, a Samira disse agora que o aprendizado pode ser de forma coletiva, né, e antes de trabalhar no parque eu já tinha trabalhado na banca da ciência, então eu já tinha experiência no ensino informal, né, mas eu vejo que o parque, ele tem muitas possibilidades, né, tipo, atende várias áreas da ciência, tipo, que é muito bom, porque o aluno realmente fica interessado por muita coisa. E ele despertar aquela curiosidade, né, que é um gatilho para o aluno começar a querer estudar ciências mesmo. E eu acho que na minha experiência, eu acho que agregou muita coisa, porque eu faço licenciatura, né? Como professor, é muito importante você saber também sobre ensino informal e ter práticas que ajudam muito na hora de você dar uma aula, você desenvolver uma dinâmica, uma atividade lúdica. Então, o parque me deu bastante recurso para eu conseguir desenvolver isso em aula. Bacana. E até em questões práticas, né? Desculpa. E até em questões práticas, né, Fê? Não sei. O Fernando também faz o mesmo curso que eu, e esse contato com as salas, assim, da gente saber como lidar com essa turma também, né? Porque você entra na sala de aula, assim, eu acho que isso é uma preocupação de quem está fazendo uma licenciatura, que na hora que você termina de se formar, você vai dar aula e como é que você vai lidar com todos aqueles alunos, né? Apesar do estágio e tudo mais que a faculdade oferece. Mas o parque também tem isso, né? A gente está lá com as crianças naquela hora, então você também mede ali qual que é a sua responsabilidade, como é que você faz o controle de uma sala, né? Como é que você faz para ser ouvido, como é que você participa com aquela turma, né? Uhum. Mantendo um respeito ali. É interessante isso. Também foi um aprendizado para mim nesse sentido. Ô, Donovan, se você quiser mostrar um pouquinho do trabalho de vocês lá com as mudanças climáticas, você fazer uma apresentaçãozinha curta, fique à vontade. A gente volta. Aí, vocês estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Tô com um probleminha aqui com a internet, que eu tô com um delay. Tô ouvindo tudo que vocês estão falando, só que com um pouquinho de atraso.
Mas vamos lá. A imagem e o som tá desconectado, mas eu acho que é problema da minha conexão aqui. Então vamos lá, gente. Eu nunca usei essa ferramenta antes aqui. É só pôr share screen, é isso? Isso. Beleza. Tá, tá com um baita delay aqui. Mas beleza. Então vamos lá, gente. Esse projeto, ele acontece numa parceria do Parque Cientec com o projeto Ecossistemas Costeiros, que já tem uns 20 anos, e o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele também tem o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Bom, no que consiste isso? Antes da pandemia, obviamente, a gente fazia presencialmente esse trabalho, e, lógico, quando ela acabar, a gente volta a fazer presencialmente, mas por hora a gente está fazendo ela à distância. Então, o nosso carro-chefe do projeto como um todo é uma trilha que a gente chama de Trilha das Mudanças Climáticas Globais. Ela ocorre lá no Parque Cientec e em várias unidades de conservação. A nossa ideia é conseguir unir, através das unidades de conservação, pessoas com a natureza. Então, a nossa ideia é: a universidade desenvolve conhecimentos, a gente leva isso para as unidades de conservação e faz com que as unidades de conservação entrem em contato com as escolas do entorno da unidade de conservação, que, no caso, o Parque Cientec está dentro do Parque das Fontes do Ipiranga. Então, a gente desenvolve isso, por exemplo, no Cientec, com as escolas mais próximas ali da região. E a gente faz com que as unidades de conservação convidem, né, atraiam as escolas, os alunos das escolas, os professores, a conhecerem a unidade de conservação e, com isso, entenderem a importância da existência dela, né? Porque as pessoas não entendem a importância da unidade de conservação, acham que aquilo é um espaço que está sendo mantido à natureza e que não tem muita importância e, sei lá, podiam destruir para fazer um shopping, um aeroporto, aspas, alguma coisa mais útil, né? Mas, no final das contas, a gente tenta mostrar que aquilo é extremamente importante para a vida na Terra. Então, a gente faz isso através de outdoor learning ou outdoor education, que é educação ao ar livre. Então, a gente mostra que a natureza é uma sala de aula ótima, por exemplo, para falar de fotossíntese, ciclo do carbono e das próprias mudanças climáticas globais. Na natureza é muito melhor do que falar escrevendo com giz numa lousa. Educação fenomenológica, onde a gente consegue desenvolver vários conhecimentos através de um fenômeno, no nosso caso aqui são as mudanças climáticas globais, e a interdisciplinaridade, onde a gente pode falar, por exemplo, no ciclo do carbono, isso envolve biologia e química, por exemplo, reações químicas. Ao mesmo tempo, o ser humano está emitindo muito mais gás carbônico desde a Revolução Industrial, então aí a gente já começa a falar de história, e a gente vai envolvendo várias disciplinas. E o nosso foco é a melhoria do ensino público, que a gente acha que realmente isso consegue melhorar a sociedade de uma forma, enfim, com várias repercussões para todo mundo, para toda a sociedade. Então, a gente acaba investindo na educação pública. Bom, a gente faz formação junto aos professores, a gente prepara os professores para abordarem assuntos como esses na sala de aula, e também a gente depois convida os alunos a irem fazer uma trilha na unidade de conservação, no caso, por exemplo, Parque Cientec, e lá eles podem ter contato com a natureza e contato prático com esses conhecimentos de biologia, química, história e vários outros. No caso, atualmente, por causa da pandemia, a gente está convidando todo mundo a ir ao site do Cientec. Lá estamos desenvolvendo várias atividades, não só o nosso grupo, mas como todos aqui do Parque Cientec. E lá a pessoa vai poder ter contato, por exemplo, com uma trilha virtual, e nas nossas redes sociais, Instagram
e Facebook do Parque Sintec, vamos fazer postagens mensais todo mês, divulgando o nosso, que serão lives. A gente vai ter uma live por mês, vai acontecer no dia 24, é uma quinta-feira, das 2 às 3 da tarde. E todo mês a gente vai ter uma live, onde a gente vai falar sobre mudanças climáticas globais e outras temáticas, a relação disso com outras temáticas. E também a gente vai, todo mês, também postar um desafio. Então, a gente vai pedir que as pessoas façam certas coisas em casa, desafiadoras, que tenham a ver com mudanças climáticas globais, química, biologia e por aí vai. E aí elas postem isso para a gente, né? Os resultados disso. Então, vão ser experiências científicas que dá para fazer em casa e que demonstram coisas ligadas às mudanças climáticas globais. E no final do ano, nós vamos ter uma live especial, em dezembro, onde a gente vai estar convidando as pessoas que postaram as melhores respostas desses desafios. Então, todo mês vai ter um ganhador, né, a melhor resposta do desafio. E aí, esses ganhadores vão ser convidados a participar conosco. Ao mesmo tempo, nós vamos ter participações especiais. Por exemplo, numa quinta-feira de outubro, dia 15, dia do professor e dia do educador ambiental. Então, nós vamos estar convidando pessoas, convidados especiais, para falarem sobre, por exemplo, a importância do ensino de educação ambiental nas escolas e a importância das mudanças climáticas globais para isso. Então, aqui são coisinhas que eu já falei para vocês. O desafio, jogos, nesse caso aqui da direita, acho que dá para ver minha flechinha, é presencial, tá? São atividades que a gente faz presencialmente. Mas esse desafio aqui vai ser o desafio mensal, e aqui é a nossa atividade de trilha virtual, que vai estar sendo postada em breve no site do Parque Sintec. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é a atividade que a gente realiza. Então, essa aqui é a nossa monitora, Fernanda, e os nossos alunos convidados a fazerem a trilha. E aqui é uma foto da trilha, para vocês verem a natureza que existe na trilha, sem os nossos participantes, né? Saudade dessa época que a gente fazia trilha, e espero que, acabando a pandemia aí, a gente em breve volta aí. Então, aqui é um breve resumo, né, de coisas que a gente aborda como importantes: o aquecimento global e as suas consequências, o efeito estufa relacionado com o dióxido de carbono, as evidências que existem no cotidiano, e a gente fala muito do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que ele, de certa forma, a cada 5 anos, faz uma reunião, um relatório, e o de certa forma que eu quero dizer ele acaba alertando a gente como é que estão as condições do planeta Terra, derretimento das geleiras, como é que está o nível do aquecimento global e as suas consequências, né? Aqui é o que a gente pode abordar em sala de aula, ou que a gente treina os professores para abordarem. Então, o que é fotossíntese, ciclo do carbono, o que são unidades de conservação, recursos fósseis, estímulo ao posicionamento crítico, e depois a gente vai reforçar tudo isso com a educação ao ar livre na natureza. Então, o que eles tiverem em sala de aula, eles também vão ter com a gente na trilha, que também é outra sala de aula maravilhosa que é a natureza. Um pouquinho de como que é ser monitor do Parque Sintec. Então, o parque é um ambiente educativo interdisciplinar. Fora a parte de natureza, existe vários outros programas lá, que acho que o pessoal já abordou, vai abordar. A gente também trabalha divulgando os conhecimentos adquiridos na universidade. Então, tudo que a gente faz na universidade, a gente tem para as pessoas fora da escola e outros formais. A gente, através do Parque Sintec, a gente tenta levar esses conhecimentos acadêmicos para a população em geral, né? É um projeto de extensão, né? Então, a gente tenta levar esse conhecimento para fora dos muros da universidade, e o Parque Sintec é um lugar maravilhoso para fazer isso. E também tem um pouquinho, não sei se cabe aqui falar sobre o auxílio à permanência universitária. Nós, como alunos da universidade, através de bolsas como as que o Parque Sintec oferece, nós ganhamos um auxílio para podermos permanecer estudando na universidade.
Isso é muito importante, eu acho que sempre ressaltar que, assim como o Parque Centec ele é público e não se paga a entrada, não é cobrada a entrada no parque, a Universidade USP também é pública e também não se paga mensalidade para se estudar lá. Então, acho que para quem está vindo ver USP as profissões, isso é muito importante ressaltar, né? Dá para entrar lá mediante ou ao vestibular FUVEST ou ao Enem, e as pessoas, existem programas para ajudar o aluno a conseguir continuar na universidade, como esses programas de bolsa, que a gente trabalha como monitor, estagiário, e para que a gente possa concluir o curso e depois ser um profissional atuante aí na sociedade. E é isso daí, gente. Muito obrigado. Então, lembrando que esse projeto nosso, vocês podem encontrar ele tanto no Parque Cientec, nas mídias sociais, quanto no projeto Ecossistemas Costeiros, e tem um apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E eu amo essa frase aqui, porque ela diz tudo, ela resume tudo que a gente tem como algo importante nesse nosso projeto, que a terra não é dada a nós por nossos pais, ela é emprestada a nós por nossos filhos. Então, como a casa não é nossa, a gente é só um convidado, a gente tem que deixá-la em ordem para os verdadeiros donos, que são as futuras gerações. Então, a gente não pode simplesmente pegar e sair desmatando, só porque a gente acha que um shopping é uma coisa mais legal, e para as futuras gerações não vai ter nem oxigênio para respirar, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Obrigado, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar comigo aí, eu estou aqui. Apesar do delay, eu ainda estou aqui. Não, legal. Eu acho que mais para frente, antes de terminar aqui a transmissão, a gente divulga a data da primeira live do grupo de da trilha de mudanças climáticas, né? Eu vou só colocar uma pergunta aqui do Otávio Elias Brito, se puder destacar aqui na tela, que tem bastante a ver com o que você estava falando aqui no final. Além do foco em melhorar o ensino público e promover esse contato com a natureza, vocês também abordam temas durante as visitas e atividades como cidadania ambiental? Aí fica aberta para todos aí darem o seu parecer. Perfeito. Eu já adianto que sim, e a nossa ideia é mostrar que, por exemplo, os alunos, eles não são passivos, eles são agentes, né? Eles são pessoas ativas, e através das ações deles, eles podem mudar a sociedade. Então, a nossa ideia é mostrar, por exemplo, as mudanças climáticas globais são um problema. A gente apresentou o problema. As causas são antrópicas, né? Então, são seres humanos que, emitindo níveis alarmantes de dióxido de carbono na atmosfera, está levando ao aquecimento global, que está levando às mudanças climáticas globais. Tudo bem, esse é o problema. Mas e aí, o que fazer com isso? E aí a gente discute com os alunos, olha, vocês podem estar botando a boca no trombone, então na hora das eleições vocês podem, por exemplo, pensar em políticos que tenham projetos e plataformas voltados para proteção ambiental, por exemplo. E no dia a dia de vocês podem fazer muitas outras coisas além do momento das eleições. Então, por exemplo, vocês podem comprar produtos que tenham um selo verde, onde na produção daquele produto houve respeito ao meio ambiente, por exemplo. Então, como consumidores, a gente mostra que os alunos têm grande poder para poder mudar essa realidade, né? Tentar diminuir a nossa pegada de carbono no mundo. E, ao mesmo tempo, pequenas ações mesmo que talvez não estejam tão ligadas às mudanças climáticas, mas que estejam ligadas à melhoria do ambiente. Então, por exemplo, coleta de lixo seletiva, eles podem estar fazendo hortas verticais em casa, eles podem estar fazendo uma composteira dentro de casa, mesmo quem não tem jardim, quem não tem muita terra, dá para fazer isso em compartimentos, em garrafas, em potes, em barris, enfim. Sempre dá para dar um jeito de tentar melhorar, né? E acho que isso entra totalmente em cidadania ambiental, né? Então, o papel dele de cidadão como um agente que pode melhorar ou minimizar esses impactos, esses problemas. Mas tem outras áreas do Centec que também abordam isso. Eu vou deixar aberta aí a palavra. Samira, quer comentar essa questão desses temas que abordam, tipo,
por exemplo, cidadania ambiental? Eu também vou falar sobre a trilha, então, que também é um espaço, é uma atividade que eu apresento no parque, que é um projeto diferente do que o Donovan apresentou. E assim, a gente leva um pouco, a gente traz um pouco desse assunto, e uma das coisas que, logo de cara, quando a gente entra na trilha, a gente fala sobre as percepções, né? A gente pede para os alunos, no meu caso, para eles pararem, sentirem aquele ambiente, como aquele lugar está um pouco mais frio, está mais fresco, silêncio, né? E decorrência da gente estar numa cidade onde a gente quase não tem espaços verdes, né, e como eles são responsáveis também, né, como isso, de uma certa forma, a partir do momento que eles se tornarem cidadãos, eles também têm um papel nas decisões que serão tomadas para que a gente continue construindo um lugar melhor. Para isso, a gente também fala com relação à poluição das águas, porque no parque a gente tem as fontes, né. Oi? Oi, estamos ouvindo. Tá. Basicamente complementando o que o Donovan falou, assim, são assuntos os temas são bem semelhantes. Se alguém tiver que seja de uma outra área de apresentação. O Fernando está sem imagem, mas se quiser comentar também desses temas, esses outros temas que se aborda na mediação. Então, sobre essa última pergunta, eu acho que a própria riqueza ambiental do parque, né, mostra como é importante a gente ter essa cidadania, e como o Donovan e a Samira falaram, né, a gente tem que entender que todo mundo é ativo, pode ser ativo, então procurar minimizar os danos, procurar sempre passar essa ideia de conservação. E eu apresento bastante a trilha também, eu e a Samira, inclusive, a gente está no mesmo projeto agora. E a gente sempre tenta levar, isso que a Samira falou, eu também faço, que é muito legal ver a percepção dos alunos, né, mostrar como é diferente da cidade ali, no meio do trânsito, no ônibus e tal, e passar essa ideia de conservação, né, tipo, mostrar que existem lugares que, quando bem conservados, eles conseguem ter uma riqueza ambiental, ter animais que não tem em outros lugares. Então, acho importante passar essa visão que o aluno tem consciência e ele pode, né, fazer a diferença nessa questão. O Donovan citou uma coisa. Não, pode falar. Não, se quiser comentar, depois a Gabi faz o comentário dela. O Donovan fez um comentário, né, com relação ao parque, né, ao que ser um espaço gratuito. Isso é uma das coisas de pertencimento também desse espaço, né, e dessa responsabilidade com esses espaços ambientais. A gente frisa bastante isso na trilha, que é essa responsabilidade também. Olha, esse é um espaço público, e ele é um espaço muito importante, não só pela reserva ambiental que a gente tem aqui, por esse espaço de educação também. E são responsáveis por esse espaço, né, através da visita, através de compartilhamento, te incentivando que espaços assim permaneçam, e cuidando, e ocupando, né. Ah, sim. É porque tinha vindo uma pergunta aqui, do Otávio Elias Brito, falando além desse foco em melhorar o ensino público, promover o contato com a natureza, se a gente aborda temas durante as visitas e atividades como cidadania ambiental, por exemplo. Mas se você quiser comentar algum outro tema que você gosta de abordar na mediação. Bom, eu acho que é muito importante quando a gente situa e conversa um pouco sobre o nosso espaço de atuação, né? Principalmente a cidade de São Paulo, no caso. E eu uso muito a trilha da Fonte do Ipiranga para falar sobre o relevo da cidade de São Paulo, o processo da retificação do canal, né, e por que isso provoca os alagamentos da cidade, né, que acaba aumentando a velocidade de fluxo da água, que antes era de um rio que fazia curvas, né, então eu acho que cidadania ambiental, ela é também um pertencimento, né, e o pertencimento é o conhecer o território de uma forma geral.
Agora, eu acho que a gente poderia ter mais atuação, né, com a parte do parque que é conectada com o Diadema, e também acho que a gente poderia ter mais atuação com a comunidade que fica dentro do parque, né? Enfim, são pontos que eu acho que a gente consegue melhorar aí. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui do Ailton. Eu não vou fazer necessariamente na mesma ordem, mas eu não vou deixar para trás não, tá? Vou pegar essa aqui, se puder destacar. Tem o público agendado, geralmente escola, e tem o público espontâneo, geralmente família, adultos e crianças. Como o mediador elabora seu atendimento a diferentes públicos? Ele disse que alguém mandou essa pergunta para ele. Vocês têm alguma preparação, alguma estratégia diferente para cada tipo de público? É aquele famoso darwinismo, né, da seleção natural. Você tenta alguma coisa, aí não deu certo, as crianças riram da sua cara, você não tenta de novo. Né? E assim você acaba construindo uma narrativa, né, eficiente, que você sabe que interage com aquela faixa etária, né? Mas o que eu tento é sempre puxar por uma questão, né? Eu começo trazendo uma dúvida, deixando a pessoa instigada para saber o que tem ali, né? Então, sei lá, se você vai falar de deriva continental, por que só existe canguru na Austrália, por exemplo? Né? Então, você provoca primeiro uma dúvida e aí você puxa um gatilho, né? E aí essa dúvida, claro que ela tem total a ver com a faixa etária, né? Com o tipo de público, se é uma escola, se é uma família, enfim. Mas, assim, uma receita de bolo não tem, né? Tentativa e erro, né? Alguém mais? E até porque é um público muito diverso, né? Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem onde é que fica o Parque Cientec também, né? O parque, ele fica bem na frente do zoológico. Então, a gente recebe muita família que às vezes vai até o zoológico e aí fica chocado, por exemplo, com o valor que é para entrar no zoológico, né? E acaba vindo visitar o parque. E então a gente vai se adaptando, né? A gente tem um processo de acolhimento, né, onde a gente explica o que é aquele espaço, né, o que é o Parque Cientec, quais são as atividades que o parque oferece, né, a gente se apresenta, o mediador, que vai acompanhar aquela visita. Hoje o parque, os visitantes não têm acesso ao parque livremente, né, precisa dessa mediação. E aí a gente vai tentando, a gente vai vendo como que vai se encaixando diferente de acordo com o público, né? Se às vezes é família, às vezes são as famílias gringas, às vezes é um pessoal mais técnico, assim. Modéstia à parte, sem querer puxar a sardinha para o parque, acaba sendo uma visita até bem mais interessante do que o zoológico, né? Porque o pessoal vai lá para ver o urso. Não, sem querer também, estou depreciando o zoológico também, mas você vai lá para ver o urso tá mal, ele não tá feliz lá, né? Ele não tá no lugar. Os nossos animais estão soltos, né? Sim. E aí, já respondendo a pergunta da Clara, tem bugio, sim, lá. E é muito legal quando eles aparecem. Os nossos animais são da natureza. Todos. Tem bugio, tem sagui. Você vê famílias inteiras, assim. Você vê dezenas, às vezes. E eu queria aproveitar o... Oi, desculpa. Não, pode falar. Tá, desculpa. É que o meu tá com delay, gente. Quando eu comecei a falar, não tinha ninguém falando, desculpa. Então, só queria aproveitar a oportunidade para falar que essa atividade de trilha que eu expliquei, que a gente faz esse trabalho junto com as escolas, as unidades de conservação, é uma atividade de trilha fixa também do Parque Cientec. Então, mesmo quando a gente não está fazendo esse projeto com as escolas,
Outras escolas que não fazem parte do projeto, elas podem pedir ao Parque Sem Tech para fazer essa atividade de trilha das mudanças climáticas globais, que também, enfim, é uma atividade do Parque Sem Tech, puxando um pouco a brasa para minha sardinha aqui, tão interessante quanto a outra trilha, que também é muito legal, que é a trilha das Fontes do Ipiranga. São duas trilhas muito interessantes, e as duas fazem parte de um circuito, junto com outras trilhas, onde a pessoa, praticamente da hora que entra ao parque, ela consegue dar a volta por todas as áreas de natureza, ela acaba dando a volta em volta do Parque Sem Tech, por uma sequência de trilhas, né? Então, também é uma atividade muito legal, não só fazer a nossa trilha, mas fazer as outras. Em conjunto, elas formam um circuito muito interessante também. Então, só lembrar isso, que ela não é só para escolas participantes do projeto. E, respondendo a coisa das idades, é legal a gente ser surpreendido, às vezes, por uma família, um pai de uma idade, uma mãe da outra, um filho adolescente de uma idade e um filhinho criança de outra idade. Mas a gente também recebe público agendado de todas as idades, né? Então, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E também recebemos já criancinhas, foram poucas, mas recebemos criancinhas antes do Fundamental 1, e já recebemos grupos de adultos, por exemplo, grupos de escoteiros, que eram chefes de escotismo, eram todos adultos. Então, é legal lembrar isso, que também, mesmo agendado, ele funciona para todas as idades. Mas quando chega um público diverso espontâneo, é muito mais legal, que aí a gente tem que fazer o que a Gabriela falou, a gente vai ter que testar coisas, e às vezes tudo que a gente testou nos públicos agendados, a gente pode usar na prática. Eu sei que o que dá certo para essa idade é tal coisa, e para essa outra idade é tal coisa. Então, o filhinho criança e o filho adolescente, a gente vai abordar de formas diferentes as coisas. O Otávio Elias Brito, ele tinha comentado aqui, ó, eu acredito que fazendo uma relação com uma coisa que a Samira tinha colocado, dos seres humanos como agentes, não só como pacientes, né, como passivos, né, no espaço da aprendizagem, né. O Guilherme Souza, ele está perguntando aqui, quais ações ecológicas o parque propõe aos visitantes e alunos como forma de superar os problemas atuais? Quais problemas, né? Eu acho que a ação, assim, tão imediata para superar o problema. Acho que no máximo é não jogar papel sujo na trilha, né? Eu acho que de ação direta, assim, eu acho que é mais uma ação de reflexão, né? A gente tem um momento muito curto com os visitantes também, né? A gente está falando de uma visita de 2 horas, 3 horas aí. E eu acho que o que a gente pode fazer, não sei, dentro desse papel e desse pequeno período ali, é a gente trazer a ideia da reflexão mesmo do que a gente pode fazer para melhorar, e essas ações, não jogar essa responsabilidade, né, de entender que é um espaço de preservação, então, que eles não podem tirar nada do lugar, eles também não podem colocar nada naquele espaço, né. Eu acho que trazer esse conhecimento para eles já é uma ação de mudança, né. Mas eu também acho que varia muito com o atendimento, né? Porque sei lá, eu já peguei um grupo escolar de crianças em que a maioria nunca tinha andado na grama, né? Nunca esteve, né? Verdade. Situação, sabe? Era um monte de criancinha pequenininha de uma escola particular. E, bom, essa era a realidade deles, assim, um meio muito urbano, vive muito no artificial. E aí uma ação ecológica básica é você apresentar o ecossistema mesmo, a paisagem, você fazer ele interagir com aquele meio, né? Eu acho que é só assim, só interagindo, que a gente tem noção da importância, né?
e da complexidade do ambiente. Quando a gente costuma ver muito distante, as questões a gente começa a achar que elas são muito fáceis de resolver. Então, era basicamente isso, que trazer a reflexão para a própria pessoa e ela chegar numa conclusão lógica, né? Eu acho que é a verdadeira importância da conscientização, assim. É mais importante do que você passar horas falando de conservação, mostrar na prática, né? Falar, olha isso, quanta coisa legal a gente tem aqui, quanta riqueza natural. E se o aluno, o visitante pensar, chegar ele mesmo na conclusão a partir de uma reflexão que a gente deixar, eu acho que é muito mais valioso do que passar horas e horas palestrando ali, entendeu? Só teoria, né? Esse processo dessa internalização vai ser do visitante, né? A gente já tem todas as ferramentas ali. A gente tem o parque, que nem o Donovan falou, ele é uma área de preservação. E a gente tem Atlântica, tem uma área de Mata Atlântica no parque, não mas a gente tem também essas partes mais, a gente tem a grama, a gente tem algumas árvores frutíferas, então, e a gente tem essa mediação, né, de pessoas que muitas vezes não têm esse contato. Quando vão os pequenininhos lá, nossa, é uma graça, assim, é realmente muito bacana. E tem uns que nem são tão pequenos, mas que ainda que estão muito inseridos nesse mundo tão cosmopolita, não sei se eu ainda posso usar esse termo, e nunca viu passarinho na natureza, assim, sabe? Ou algumas aves diferentes, ou as fontes, nunca entrou numa trilha, né? É verdade. Eu mesmo, até antes de entrar no Parque Sem-Tec, eu não tinha a mínima ideia, por exemplo, que existem abelhas nativas, né? Acho que a gente está programando aí para quando o parque reabrir, a gente já ter mais informação para o visitante espontâneo, assim, porque é um assunto que realmente a gente tem uma diversidade aí de centenas de espécies, tem centenas de espécies que ocorrem só aqui, e a gente não aprende nada sobre isso na escola, a gente não fica sabendo, tem muito pouca divulgação, né? Não sei se o Donovan queria fazer um comentário sobre o que a gente estava falando. Oi, desculpa, gente. Eu não sei se acabou sobrepondo o que eu falei com o Fernando, desculpa. Acho que por causa do delay aqui, quando eu comecei a falar, não tinha ninguém falando. Aí eu comecei a falar e veio o áudio do Fernando tudo de uma vez, então desculpa aí, Fernando, se acabei interpelando a tua fala. Eu só ia lembrar que, como a Gabriela falou, realmente eu já cheguei a atender, não era aluno criancinha, não, era aluno de ensino médio. O cara já estava na boca do vestibular, lá, terceiro ano do ensino médio, e, de repente, foi a primeira vez que ele viu grama, sabe? Que ele pisou na grama, que ele teve contato na grama, que não era um filme, um videoclipe do YouTube. Mas eu ia lembrar que, além da grama, nós também temos a Mata Atlântica, que para nós é uma sala de aula maravilhosa, mas além de passar conhecimentos, a gente também pode passar emoções e sentimentos, isso também é muito importante. Então, quando um visitante, eu estou muito acostumado a falar aluno, porque eu trabalho mais com receber os alunos, né? Mas os visitantes também espontâneos que vão lá, ter esse contato com a natureza é maravilhoso. Então, assim como a gente falou, né? Lá no zoológico os animais estão presos, e no Sem-Tec não, eles estão todos soltos. Assim como o Jardim Botânico, que é ali do lado, também acho legal falar, tudo faz parte do Parque Fontes do Ipiranga, né? Esses animais estão lá na casa deles. Então, a gente pode ir lá olhar, eles vão estar tendo os hábitos próprios deles, né? Então, o que o bugio faz lá, o que o tucano faz lá, é ele na natureza. Então, ele está tendo os hábitos normais dele. Então, a gente pode observar aquele animal de fato como ele é. Infelizmente, também não estou querendo denegrir, existe toda uma parte de até tentar manter vivas espécies que na natureza não podem mais ficar vivas, então o zoológico tem a importância dele também, não estou denegrindo de forma nenhuma. Mas muitas vezes o animal preso, ele não tem hábitos normais.
Então, quando a gente vê um urso, um leão, uma girafa, a gente pensa, nossa, como ele é quieto, como ele é prostrado, ele fica deitado o dia todo, ele não é um animal que interage com os outros. Não, é porque ali o espaço, às vezes, é muito pequenininho. E a interação que ele teria com outros animais da mesma espécie e com animais de outras espécies acaba ficando inibido. Então, a gente acaba não vendo o animal tendo os hábitos normais. E no Centec, quando a gente está no meio da trilha, como não é uma trilha muito grande, muito larga, e a gente não passa toda hora com tanta gente, os animais relativamente podem ficar tendo hábitos normais. Então, acho que isso também é importante a gente dizer, né? Que o animal na natureza, ele vai ter comportamentos que você nunca vai observar num zoológico. E esse contato dos visitantes com a natureza é extremamente importante, porque se eles são criados nesse, como a Gabriela falou, nesse ambiente artificial urbano, quando eles entendem a natureza que existe, por exemplo, ainda dentro da cidade de São Paulo, eles começam a repensar muitas coisas, do tipo, nossa, então quer dizer que aquele lixo meu que eu jogo e, sei lá, a prefeitura joga num aterro sanitário, aí você vai ver o aterro sanitário, às vezes está no meio de uma área natural lindíssima. Aí ele entende que aquele lixo que ele está jogando está afetando todos aqueles animais, né? E que, de certa forma, a gente está invadindo a casa deles, né? A casa dos animais. Então, a gente tem que começar a ter mais respeito pela casa deles, que, no fundo, é tudo a mesma casa, chamada Planeta Terra. E se a gente não respeitar essa casa, não vai ter uma casa organizada para ninguém. Eu lembro a primeira vez que eu fui no zoológico, eu fiquei bem triste. Foi bem desanimador, assim. Mas cumpre uma importância para pesquisa, né? Acredito. Mas realmente você vê o animal no lugar natural dele é uma experiência completamente diferente, assim. A Cecília perguntou aqui, citou, acho que até uma coisa que vocês comentaram, que entre os visitantes temos estrangeiros, e nem sempre os mediadores falam inglês. Ela pergunta se vocês já passaram com alguma dificuldade de comunicação com algum visitante e como resolveram. Gabi, você quer? Bom, pelo menos quando eu estava no parque, normalmente a gente vai em mais de um, né? Ver ali na sala dos estagiários quem é que tem um inglês intermediário e não tem vergonha de arriscar, né? E aí normalmente vai em mais de um estagiário mesmo, né? Para tentar facilitar na comunicação, mas acho que nunca passou muito disso, não. As pessoas, né, também costumam compreender, né? E que ninguém tá com inglês fluente, sei lá, disponível, assim. E aí costumam entender, costumam facilitar, tentam usar o Google Tradutor também, né? Às vezes não é nem inglês a língua da pessoa. Verdade. Alguém passou por alguma situação aí diferente? A gente já recebeu família, assim, né? Acho que alguém está com a parte do YouTube aberta. Aí. De falando inglês e também falando francês. E é isso, né? A gente nem todo mundo tá com inglês, eu não tenho inglês fluente, mas também acho que é uma informação importante para quem está assistindo de que a gente não faz atendimento sozinho, né? A gente normalmente são 2 ou 3 mediadores, né? Então a gente se apoia ali, a gente vai se ajudando e ver quem tá com mais, que a Gabi falou, quem tá mais confortável, quem tá com o inglês mais em dia ali. E o próprio visitante, quando vai num lugar, ele também ele entende que essa língua não é a nossa língua materna, né? Ele também vai com um pouco mais de calma e
disposto a interagir com a gente ali. Legal. Alguém mais? Acho que o Silas conseguiu voltar. Se quiser comentar alguma coisa, a gente está falando sobre a questão de visitantes estrangeiros, né? Às vezes nem todo mundo domina o inglês, espanhol, francês, toda a diversidade aí. Se você já tem alguma situação que você queria contar aí, ou se isso é um problema, se não é. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, ok. Uma vez foi uma família que é metade espanhola e metade brasileira. Mas aí o avô da família, né, era o neto dele quem traduzia. Então eu nem tive o trabalho de me esforçar em fazer a comunicação de português para espanhol e vice-versa. O neto dele falava com o avô e era um senhor que gostava de xadrez, e aí ele levou xadrez, e aí um dos estagiários chegou a jogar com ele. E é daqueles que jogava xadrez, não sei se é profissional que chama, que tem aquele cronômetro, foi bem interessante. Mas eu não cheguei a falar diretamente com ele, assim. Eu falava com o neto, e o neto falava pro avô, que era o tradutor do avô. Foi essa experiência que eu tive. Aí sim, o visitante já leva o tradutor. Aí tá. Aí fica filé. Aqui tem uma outra pergunta. Posso contar aqui. uma experiência? Opa, claro, claro. Beleza. Uma vez a gente recebeu um grupo de alemães e um deles falava razoavelmente, assim, um pouquinho português, e todos falavam inglês. Então a gente acabou fazendo uma combinação. A gente falava com esse que falava um pouquinho de português e a gente complementava para os outros o que dava em inglês. Mas foi muito legal porque eles foram comentando como é que era a experiência deles com conservação ambiental. Então, a Alemanha leva muito a sério essa coisa de conservar a natureza. Eles têm o maior banco de... Desculpa que eu vou usar um termo que talvez um banco de cicadas, né? Então, seria um banco de amostras de plantas, onde eles podem catalogar as espécies. Seria mais ou menos o que se faz com os animais no Museu de Zoologia da USP, que fica do ladinho do Museu de História do Ipiranga. Então, lá eles têm amostras de animais para poder catalogar. A mesma coisa se faz com plantas, né? Aliás, uma das maiores do mundo, a maior do Brasil, orgulhosamente, é da Universidade de São Paulo, ali do Instituto de Biociências, mas a maior do mundo é da Alemanha. E eles ainda têm a maior do mundo após terem sido bombardeados na Segunda Guerra, e muitas bombas destruíram grande parte dessa coleção, mas mesmo assim eles ainda têm a maior do mundo. E o que é interessante é isso, então eles têm um baita respeito pela natureza. Então, quando eles vieram visitar o Brasil, eles quiseram visitar o Parque Sintec, e por causa dessa atividade de trilha, que eles poderiam ter contato com a natureza. E foi muito legal, assim, ver o encanto e o respeito que eles tinham. E naquele momento eu senti que a língua não era um problema, porque a língua que a gente estava falando ali era a admiração e o respeito pela natureza, sabe? E lógico, uma outra coisa científica comum a todos nós, mas foi legal, assim, porque muita coisa a gente não falava nem em português e nem em inglês. A gente falava através dos rostos, assim, sabe? Das nossas expressões de encanto e maravilhamento, assim. Então, foi muito legal. Os momentos mais comunicativos nossos foram em silêncio. Foram nós admirando certas paisagens, certos animais que apareceram ao longo da trilha. Foi, assim, muito legal. Foi ver que a natureza era a nossa intérprete, a nossa tradutora. Obrigado, era isso. Eu acho que, principalmente por estar dentro de uma cidade grande, né, que nem é São Paulo, né, acho que chama mais atenção. Eu acho que essa
esse olhar mais carinhoso para a natureza, acho que pode ter até a ver com o fato de que eles deram uma destruída legal, assim, em momentos anteriores aí, na própria Europa, né? E aqui a gente, com tudo que é feito, a gente é um país muito grande, né? Mesmo com todo o avanço urbano, né? E agora até no campo, né? Com a monocultura, né? Com a criação de gado, ainda tem coisa ainda, né? Ainda tem uma diversidade muito, muito rica, né? O Otávio Elias Brito, ele está perguntando aqui, mesmo que seja um momento curto e de ações limitadas, elas são pontuais para essa cidadania. Essa interação com o meio quebra o paradigma de que o ser humano não está integrado à natureza. Mais um comentário, né? O Elton pergunta, você já tinha... Uma fala Claro, claro. sobre essa questão, né, de que o homem não está interagindo com a natureza. Eu acho interessante que, sei lá, de uma certa forma, a gente se distancia da natureza, né? A gente deixou de ser natureza. Tipo, o ser humano também é um organismo vivo que nasce, cresce, se reproduz, morre, né? Então, o ser humano, ele é parte constituinte da natureza, né? Essa separação que normalmente a gente está acostumado a fazer é uma separação, sei lá, um pouco duvidosa, né? E que distingue essa natureza interna da natureza externa, né? Mas no final é tudo natureza ainda. Assim, mesmo cimentando, não só o homem, né? A gente vê que a própria natureza se adapta ao ambiente urbano, né? Tem toda uma fauna urbana aí específica aí inclusive até enfim, na rede de esgotos, é um caso que chama atenção, assim, porque tem muito animal que se adaptou e tá ali, né? E quando a gente agride, né, esse sistema, de uma certa forma, a gente também sofre essa agressão em retorno, né? O que é viver perto de um esgoto, de um aterro, né? Então, a agressão à natureza externa também é uma agressão à nossa natureza interna. Ali, em alguma medida, pode ser sanitária, pode ser emocional. O Ailton pergunta aqui se vocês já tinham desejo de atuar com o público na faixa de 9 a 15 anos de idade e que tipo de experiência isso te trouxe. Vocês já tinham pensado nisso antes de entrar na graduação ou antes de atuar na mediação? Minha mãe, ela é professora ela atuou, né, como professora, então é uma prática que sempre me permeou ali. Então, acho que eu pensava, assim. E antes do parque, eu também trabalhei no museu do Instituto Oceanográfico também. Então, também trabalhava com monitoria lá. Eu já pensava também. Tanto que foi por isso que eu busquei a licenciatura, né? E já trabalhei em alguns projetos como educador social e com esse público também. Então, sim, na verdade, quando eu entrei no parque, eu até imaginei que seria um público mais jovem, assim, e aí eu vi que também tem uma galera mais para ensino médio. Mas já estava nos meus planos. No meu caso, foi um pouco diferente, porque eu não sabia o que eu queria,
Eu queria tudo, ao mesmo tempo não queria nada. E aí, durante o curso de LCN, né, que é licenciatura em ciência, eu fui me apaixonando mais pela profissão, e aí veio o estágio também, e eu também trabalhei em outros projetos com os termos da Banco da Ciência. E todos esses projetos que a gente participa, inclusive no parque, a gente aprende a lidar com todo tipo de público, né? Eu acho que isso é bem legal destacar. Então, você tem um assunto e você precisa saber transferir esse assunto tanto para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso. E eu acho que é aí que está a mágica do parque, né? Que a gente consegue atender qualquer tipo de público. Legal. O Donovan quer comentar? A gente tem um delayzinho, mas pode Acho que é falar. melhor. Donovan. Opa. Ah, não. Acho que ele caiu. O Silas, então, se você quiser comentar, Silas. Pessoalmente eu não pensava, foi acontecendo. Eu entrei no parque e no museu, sim, né? Por gostar de ciência, história da ciência, de falar sobre ciência, né? E divulgar a ciência. E o fato do lugar, né, do espaço, falar disso me chamou a atenção e eu queria ir lá falar sobre ciência e ouvir sobre ciência. O público veio depois das minhas ideias, foi acontecendo, assim, uma coisa. Eu vou lá pelo público, não, eu vou lá para falar de matemática, né, que é a exposição que eu apresento, porque eu gosto muito de falar, e gosto muito de falar sobre coisas que eu gosto de falar, então acho que foi isso que me motivou a estar lá. Foi isso. O Silas, você é da matemática, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre a sala de matemática lá, porque eu particularmente conheço bem pouco, né? E chamou muita atenção, assim, nunca tinha visto um espaço assim de apresentação da matemática de uma forma interativa, assim. Se quiser comentar um pouquinho disso. Comentar como eu apresento, comentar como é a sala. Tem algum sentido do comentário? O que você acha dessa... não, aberto. Uhum. Eu vou começar falando um pouco como é a sala, tentar descrever. Ela é composta de mesas, essas mesas têm figuras, imagens e objetos que falam a respeito de conceitos da matemática, né? Porque aqui no Brasil, né, não sei como é no resto do mundo, a gente costuma chamar de matemática, mas em alguns lugares falam as matemáticas, porque as ciências, em geral, ela tem ramos, né? Ela tem, como é que chama? Grupos dentro de grupos, assim, né? Então, vai ter a álgebra, vai ter o cálculo, vai ter a geometria, da geometria vão ter as geometrias, e vai ter a topologia, enfim, tudo isso são as matemáticas, né? Então, a mesa ela vai falando um pouco dessas matemáticas, né? Um exemplo de mesa clássico, de um conhecimento clássico da matemática, é o Teorema de Pitágoras. Então, tem uma mesa, tem os triângulos, né, que são feitos, né, atenuadamente, e esses triângulos, eles são móveis, enfim, você pode interagir com ele, e ele vai te mostrando o funcionamento visual, né, não o funcionamento matemático da coisa, né, de como é o triângulo retângulo, quais são as propriedades, como é que essas propriedades se comportam, né, se comportam no sentido visual, físico, espacial. Esse é um exemplo de mesa. Então, essas mesas, elas permitem, né, dão condições de falar de matemática e estabelecer uma interação não escolar, né? Uma interação em que você interage com objetos, em que você interage com o texto, em que você manipula os objetos. Não tem eu acredito que todos têm uma experiência escolar, né? É uma matemática onde você experimenta numa outra lógica. Assim. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, se tem uma pergunta, um esclarecimento que eu posso fazer. Mas é uma interação com a matemática que é visual, é espacial, e auditiva também, né? Porque eu falo ou aponto para os objetos. Então, seria uma interação não escolar, uma interação de museu. É um outro jeito de falar de matemática. Não sei. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu falei, um esclarecimento, faço.
Não, legal, era isso mesmo. Que eu acho que tira um pouquinho... muitas vezes a matemática acaba sendo apresentada como uma coisa chata, descolada da vida real, né, da vida prática, e na verdade, assim como as outras ciências, ela também pode ser abordada de uma forma bastante interessante, né? Eu não sei se o Donovan conseguiu voltar, se ele quiser comentar agora. Para mim sempre foi um sonho. Desde que eu era criança, eu gostava muito da Estação Ciência, e eu tinha o sonho de um dia ser uma daquelas pessoas que faz divulgação científica, que faz experimentos com o público, e para mim, nossa, era super importante estar lá, sabe? Era uma realização de um sonho. Aí, quando eu entrei na USP, infelizmente a Estação Ciência acabou fechando, mas eu descobri que existem muitos outros lugares maravilhosos para a gente estar podendo interagir com o público, porque eu acho que, de fato, o cientista, ele tem 2 momentos em que, talvez até 3 momentos, em que o trabalho dele revela o quão importante ele é. É quando ele pode passar aquele conhecimento de forma acadêmica até chegar na formação de um professor que, em sala, vai formar os alunos para serem pessoas melhores e profissionais competentes. Quando pode mudar coisa na sociedade diretamente sem passar conhecimento. Então, por exemplo, quando ele desenvolve um alimento mais nutritivo, ou quando... Eu estou dando muitos exemplos de biológicas porque eu faço biologia, então são os exemplos que eu consigo pensar mais fácil. Mas, enfim, tem vários exemplos que dá para pensar fora da biologia também. Mas, por exemplo, então, quando ele desenvolve um alimento mais nutritivo, ou quando ele desenvolve um tipo de plantio que acaba degradando menos a natureza, ou quando eles desenvolvem, por exemplo, vacinas contra um novo vírus que está causando uma pandemia mundial, e aí, então, tem um produto direto que a sociedade usa sem, talvez, ter noção do conhecimento envolvido por trás. Mas o terceiro, que também é muito importante, é isso, é você poder, fora da sala de aula e fora de um produto que pode ser usado diretamente pela sociedade, é você poder passar esse conhecimento diretamente para o público. E então, quando eu soube que eu podia trabalhar como estagiário no Parque Sintec, nossa, meu olho brilhou. Eu pensei, gente, eu vou poder fazer parte disso daqui, né? Dessa coisa maravilhosa. E para mim foi muito legal. E sim, eu sempre quis trabalhar com pessoas, não só de 9 a 15 anos, mas até mais novos que 9 anos e mais velhos que 15 anos. E como a Gabriela comentou que ela tinha uma experiência anterior, eu também tive uma experiência anterior maravilhosa, que foi a Estação Biologia, que ocorre no Instituto de Biociências, lá na cidade universitária, que também recebe público, preferencialmente escolas públicas, mas também recebemos escolas particulares, e também pessoas de todas as idades, né? Fundamental, principalmente Fundamental 2, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, mas já recebemos criancinha de 4 e fizemos trabalhos com adultos, fizemos até trabalhos de receber idosos, por exemplo, para tirar dúvidas, eram pacientes que precisavam de transplante de rim, faziam hemodiálise, e aí a gente fez todo um programa para conseguir explicar para eles coisas que eram importantes, eles entenderem coisas que aconteciam com eles, e a gente deu todo um panorama biológico para isso daí. Mas, fora essas atividades práticas, né, o próprio lance de estudar o conhecimento que você precisa passar para alguém, já faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais, como eu vou dizer, mais polida no conhecimento, né? E aí, a partir do momento que você passa isso para alguém, nossa, é extremamente gratificante. E no Sintec a gente tem a oportunidade disso, né? De testar o que funciona, com que idade, para tal idade é tal coisa, para outra tal idade é tal coisa, e ao mesmo tempo a gente está se aprimorando. Então, toda vez que a gente passa o conhecimento, a gente melhora alguma coisa para quem está nos ouvindo,
e nós que estamos falando também temos a oportunidade de aprender como passar isso melhor. E muitas vezes o participante também diz alguma coisa, ele completa alguma coisa daquilo que a gente disse. Então, ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Então, eu gosto muito do termo educador, né, que vem do latim exducere, né, ou seja, pôr para fora algo que já estava dentro da pessoa, talvez melhor do que ensino, porque ensino significa marcar com um sinal, mas também tem aquela coisa aquele termo que a gente usa muito no Centec, que é o mediador do conhecimento. Então, eu enxergo a gente como se a gente fosse uma ponte, e aí por essa ponte existem os dois sentidos, né? Existem as duas mãos. Então, ao mesmo tempo que a gente está enviando o conhecimento, transmitindo o conhecimento, a gente também está adquirindo, absorvendo. Então, nossa, quantas vezes que o público, por exemplo, no caso de 9 a 15 anos, aí, como foi citado, quantas vezes eles falaram das geniais formas de entender aquilo que eu estava falando que eu próprio nunca tinha pensado. Então, é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente aprende demais, é isso que eu quero dizer. Não só com o público jovem, mas também com os mais velhos, mas é muito legal isso. Toda vez que a gente ensina, a gente está aprendendo também. É isso aí, obrigado. Você citou a estação biologia, né? Eu achei interessante, porque eu sou ex-funcionário do IB, né? E eu acompanhei um esforço que o pessoal de lá fez para tentar abrir a visitação em alguns dias específicos, chamando especificamente os funcionários do IB, né? Porque eu mesmo, acabei não conseguindo ir, né, nas 2 vezes que chamaram, mas muitas vezes o pessoal que trabalha num lugar de ciências acaba não sendo apresentado ao que o espaço oferece, né? E até recentemente, aqui no Centec, né, lá no Centec, que eu não estou no Centec também, o Ailton começou a fazer da geofísica, né, começou a fazer um trabalho de marcar com grupos pequenos dos funcionários da segurança, né, que trabalham de maneira terceirizada, né, e que muitos deles lá, mesmo trabalhando com vínculo de terceirizado, né, estavam há anos, alguns estavam há anos, né, e alguns ainda estão, que ainda estão no parque, e sem ter tido contato com as atividades, assim. Então, acho que esse é um fator interessante para esses espaços de ciência, né, de divulgação de ciência, tanto além do público externo, o próprio público interno, né, que acaba estando no espaço, mas não tem acesso, né. Tem umas perguntas aqui. Tem uma do que o Ailton repassou da Cecília, que se atuar no parque fez você reavaliar seu curso ou sua intenção de vida acadêmica. Aí tá para todos. Eu particularmente acho que o parque me fez repensar, assim, certas questões, né? Em relação a atuar, mas não repensar se eu quero atuar junto em lecionando, né? Mas ele me possibilitou olhar outras formas de aprendizado que até mesmo a própria universidade, dentro da faculdade a gente não tem esses espaços, né? Eu acho que isso também é importante da bolsa de extensão, porque é isso, são 4 anos de graduação aí, né, na teoria, e que não dá para abranger tudo, né, que não dá para a gente experimentar e também conhecer tudo. Então, o que o parque trouxe para mim avaliar e reavaliar essa situação é repensar em como eu posso ser professora melhor, sabe? Como o público é muito plural, como
como a gente consegue perceber as diferenças, como é que a gente trabalha com essas diferenças, né? Como é que a gente soma, como é que a gente faz essa construção do conhecimento. No meu caso foi isso. Bom, eu já estava na geografia, né, quando eu entrei no parque, mas bem recente. E a experiência no ensino informal, enquanto eu estava na oceanografia, foi muito transformadora, assim. Eu vi uma atuação, um propósito, um espaço que me agradava, né? Felizmente não é um ramo que está crescendo no país, né? A gente tem um teto de gastos bem curto para a educação, quanto mais para o ensino informal, mas é uma prática muito, muito cativante. O Fernando, se quiser comentar. No meu caso, eu também gostei muito de atuar no ensino informal, porque o ensino informal ele te dá uma liberdade maior do que o ensino. Então você pode abordar temas paralelos, você não fica preso num livro, numa disciplina, né? Você pode ampliar isso para outras áreas e para outros aspectos, outras visões. E eu acho que ajudou muito na atuação no meu curso como professor, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Quando você trabalha em dinâmicas, espaços diferentes, idades diferentes, você acaba criando um leque muito maior de opções que você consegue trazer para a sala de aula. Então, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu pude perceber o quanto a atividade, quanto lúdica, o quanto uma demonstração de um experimento ajuda e auxilia o aluno a entender um conceito, né? Então, eu acho que já me ajudou mais dessa maior diversidade de que você posso realizar em sala. Legal. E você, Silas? Nossa, essa pergunta é capciosa. Se fez avaliar o meu curso, acredito que sim, de perceber que eu não sei como é nos outros institutos, enfim, eu não sei como são as relações sociais nos outros institutos. Eu faço licenciatura, então eu tenho dois parâmetros, né? Como são as relações sociais na faculdade de educação e como são as relações sociais no IME, né? As relações sociais no IME, elas são mais estreitas, mais fechadas, mais bitoladas, né? E na educação elas são mais flexíveis, mais colaborativas, menos competitivas. Então eu percebo que adquirir um conhecimento, assimilar esse conhecimento, enfim, né, compreender esse conhecimento para passar para frente, está mais próximo dessa relação de ouvir, observar, pensar a respeito do que foi dito, se esforçar para ser compreendido. Eu acho que esse exercício eu passo o tempo todo no museu. Então, eu avaliaria que ele colabora para me tornar um sujeito que transmite melhor o conhecimento. Então, me fez avaliar que talvez alguns costumes, né, do IME não sejam tão proveitosos para a transmissão de conhecimento. Então, eu vou adquirir esses costumes na Faculdade de Educação, vou adquirir esses costumes no museu. E o museu é um lugar, assim, para quem está de fora, deve pensar, tem contato com o monitor, né, com quem acompanha, quem apresenta. Mas lá as pessoas interagem muito. Mesmo essa interação interna entre os estagiários, enfim, também colaboram para que eu consiga transmitir melhor o conhecimento. Então, me fez reavaliar no sentido de que a comunicação, né, o diálogo, a escuta, faz com que você aprenda melhor e transmita melhor o conhecimento. Então, acho que foi nesse sentido que eu percebi a coisa, como o museu colabora. Assim. Não sei se respondeu a pergunta, mas é algo nesse sentido.
Não, claro. Vou chamar o Donovan, se quiser comentar também sobre esse assunto. Legal, obrigadão, Luca. Eu sempre quis, na verdade, trabalhar com biológicas e com saúde humana, era o meu sonho. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não dá para mexer com a saúde humana se a gente não mexer com a saúde de todo o planeta Terra. Então, no momento do vestibular, eu estava prestando biologia pensando nisso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu seria cientista, eu sentia que eu levava jeito. Mas eu também queria muito ser professor, porque eu imagino que, aliás, não só imagino, tenho certeza que é a profissão mais importante de todas, porque o professor ajuda a formar todos os outros profissionais, né? Todos os bons profissionais passaram por bons professores. Mesmo quem é da outra área precisou de bons professores, pelo menos do básico, para aprender a ler, escrever e coisas do gênero. E, por exemplo, no Brasil, e acho que em muitas sociedades do mundo, na maioria delas, o professor também, além de ensinar, ele passou a ser um educador. Muitas vezes até a educação básica de como se sentar, como comportar, como respeitar o próximo, que eram coisas que os pais ensinavam, talvez nossa sociedade atual, onde os pais não têm tempo de nada, trabalham que nem loucos para pagar bons estudos, darem boas oportunidades para os filhos, eles acabam numa oportunidade, às vezes, ou não têm interesse de ensinar os filhos. Então, isso fica com o professor, essa missão fica com o professor. Então, o professor também é um educador, e sentidos da palavra educador. E então, assim, eu sempre quis trabalhar com isso, sempre foi um sonho meu trabalhar com isso. Só que eu achava que eu não levava tanto jeito. E aí, na faculdade, e outras pessoas fora da faculdade foram não, você leva jeito para isso, tenta, tal. Então, assim, para mim está sendo uma grande realização. Fiz licenciatura, e antes de fazer a licenciatura, eu já comecei com a Estação de Biologia e com o Parque Centec a ter essa dinâmica com o público. E o que mudou na minha vida foi que eu também comecei a enxergar como que é enorme a importância da, aspas, aula, né, tentando sair do sentido tradicional e indo para o sentido mais amplo, da aula fora de aula, né? E no Parque Sintec, a outra coisa que eu aprendi, além dessa enorme, gigante importância da aula fora da sala de aula, é também dessa... Então, o TEC, ele tem toda uma cara interdisciplinar. Apesar dele, aparentemente, ter muito a ver com astronomia, meteorologia, porque tem a ver com a história daquele local, a gente tem da matemática, da física, da história, vários são de graduações diferentes. Isso enriquece. Então, não é um local só da pedagogia ou só voltado para pessoas da faculdade de educação da licenciatura. Tem estagiários lá que nem estão fazendo licenciatura e talvez nem vão querer fazer. Mas, assim, propiciar esse contato com pessoas da física, da matemática, da biologia, da letras, né, fazendo português e coisas do gênero, nossa, abriu minha cabeça de um jeito assim. Então, se eu posso dizer que mudou alguma coisa na minha vida, foi isso. Agora, como profissional, educador, eu enxergo como que é importante as disciplinas se conversarem dentro da escola e fora da escola. Porque o aluno tem que entender que o conhecimento está todo interligado, né? Então, não tem como ele entender uma equação química, por exemplo, da fotossíntese, se ele não entender biologia. Mas ele também precisa entender química. Mas, por sua vez, para fazer o balanceamento, ele também precisa entender matemática. Mas, por sua vez, para entender o enunciado da questão, ele também tem que entender português. E na sociedade é assim. A gente tem os problemas se diferentes áreas estiverem envolvidas na solução, né? Então, isso que eu amo no Sintec. Nesse ponto, mudou a minha perspectiva profissional. Agora eu me enxergo muito mais como um profissional que vai sempre tentar conversar com as outras áreas, e não só com outros profissionais da biologia, mas com outros profissionais de todas as outras áreas. Nesse sentido, nossa, o Sintec mudou completamente a minha vida. Isso é legal.
Realmente é uma experiência diferenciada, né? Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho o site do passeio virtual. Aí vocês me avisam se estiver dando certo ou se não estiver dando certo. Vocês estão vendo, conseguindo ver minha tela? Beleza, ó. Para quem estiver acompanhando aí, devido às restrições aí devido à pandemia, né? Como o parque não está recebendo visitação, a gente está desenvolvendo uma série de atividades virtuais aí que estão no nosso site, né? Que é o parquecentec.usp.br. Dentro do nosso site a gente tem o passeio virtual e aí todo mês a gente está estreando uma página nova, um assunto novo e as páginas estão com maior ou menor frequência, elas estão sendo alimentadas aqui. Aí tem, por exemplo, a parte da trilha das fontes do Ipiranga, né, que envolve diversas atividades, o planetário, o espaço geofísico, o circuito da compostagem, que é uma instalação que a gente vai construir antes para estrear junto com a reabertura do parque, o solo na escola, o Alameda do Sistema Solar, ciência e arte da fotografia e reuniões abertas de formação. Então, para quem estiver acompanhando aí, tiver curiosidade, dá uma entradinha, porque tem tanto material interdisciplinar, né, porque a gente tem uma participação de vários cursos, como é um material que a gente vai estar sempre atualizando ele e alimentando. Deixa eu repassar aqui, ainda tem umas perguntas que eu estou devendo aqui, do chat. Aos estudantes de licenciatura, o atendimento aos visitantes do parque responde suas questões em relação ao ambiente escola? Então, não, na verdade, o ambiente escolar, eu fiz estágios em diferentes escolas, eu fiz questão de pegar escolas diferentes e diferentes sistemas, né? Então, EMF, escola estadual, então eu peguei ensino fundamental 2, ensino médio, eu peguei diferentes sistemas exatamente para poder comparar. E o que a gente tem no ensino fora da sala de aula, fora da escola, que é o que acontece no Centec, que pode ser chamado de ensino informal ou não formal, são duas modalidades diferentes por certas questões, é muito diferente do que a gente tem fora da sala de aula. Mas que a gente tenha visitas programadas de escolas, onde vem lá o professor com, sei lá, 40 alunos, a gente sente um pouquinho como que olha lá, um grupinho de 40 alunos, aí eles estão com dúvida, né, eu fiz aqui na frente deles, e aí eles pegam e levantam a mão e tiram a dúvida. Mas o próprio comportamento do aluno fora da escola muda. Então, não tem muito como falar de responder as questões em relação ao ambiente escolar. Inclusive, imagino que devem ter profissionais que se sentem em casa, dando aula dentro de uma sala de aula, sentiriam em casa, talvez dando uma aula, fazendo um experimento formal como o Centec. E o oposto também deve ocorrer, deve ter gente que está super à vontade no ambiente não formal ou informal, e quando entra na escola, que é um ambiente formal, não sente que o jeito dele ensinar, o jeito dele dar aula está adequado. O que eu imagino principalmente nos dias de hoje, onde muita coisa está em mudança, o educador, o profissional que trabalha, né, com isso, então os estudantes de licenciatura que querem trabalhar depois nesses ambientes, eles têm que ser muito versáteis. Então, a gente tem que saber dar aula sem nada nas mãos, com giz e com lousa,
apresentando slides com um data show ou direto num monitor de computador. Então, assim, a gente tem que ter tanta versatilidade que eu imagino que a pessoa tendo certeza que quer ser professor, ela tem que se sentir preparada no ambiente formal, que é a escola, a sala de aula, e no informal, no normal. Então, o que é o Parque Cientec responde, a questão que responde é, será que eu estou tão versátil quanto a profissão de professor exige? E aí, se a pessoa não se sentir talvez à vontade de fazer uma apresentação, de mostrar um experimento no Cientec, ele talvez pode repensar, nossa, será que realmente eu estou pronto para ser professor? Eu acho que responde isso, mas é uma coisa restrita, porque às vezes a pessoa pode não se sentir à vontade no Cientec e dentro de uma sala de aula ele pega e arrasa. Por algum motivo ele se sente intimidado, tímido num ambiente como o Cientec e na sala de aula ele se sente em casa. Nesse sentido, eu diria que não responde, porque o ambiente bem distintos, apesar dos dois trabalharem ensino, transmissão, troca e construção do conhecimento junto. Bom, eu acho que em relação à licenciatura, né, a gente percebe que o ensino informal e informal, ele de uma certa forma está ligado à unidade do aluno, né, na construção do processo, né, do pensamento do aluno e tal. Então, o que eu vi é que a escola, principalmente pública, ela precisa... Eu posso responder, então? Já que a Gabi, eu acho que ela sofreu uma leve queda aí. E aí, quando ela voltar... Tá me ouvindo? Opa, Então, ela tá. voltou e ela tá tentando voltar. Aí, então. Foi boicotada, porque eu ia falar que o Dória precisa investir Na educação, tá vendo? Mas eu acho que... Se a live cair, você já sabe o motivo. Fui boicotada. Não, mas eu acho que o ensino público, né, ele é muito carente em vários aspectos. Acho que quando a gente faz a licenciatura e vai fazer estágio na rede pública, a gente percebe isso, é claro, nítido, evidente, que muitas crianças precisam de um auxílio muito mais básico antes de você pensar em como ela vai absorver logaritmos e outras abstrações, né, da ciência. E o parque, eu acho que ele não substitui, né, o ensino formal, mas ele tem muito a acrescentar no ensino formal. Então, eu acho que existe essa separação conceitual que é importante, mas são ferramentas do processo de ensino-aprendizagem que não devem ser dissociadas, né? É um privilégio realmente estar no ensino informal, seja em qualquer museu, né, ou parque de ciências, mas é um privilégio que precisa ser comum, né, dentro do ensino. Com certeza. Samira? Deixa eu só voltar aqui. Como que tá mesmo a pergunta dela? Eu estava com o YouTube aberto, mas eu fechei. Ela colocou aos estudantes de licenciatura, atendimento aos estudantes do parque, responde suas questões em relação ao ambiente escola. Acho que era eu acho que não no ambiente escola, né? Eu acho que ele complementa, assim, esse aprendizado, né? E eu acho que não é nem em função do parque fazer esse papel de escola, né? Eu acho que é uma extensão do ensino, é isso, como a Gabi falou, é um privilégio que, infelizmente, ainda é um privilégio, né? Que deveria ser algo mais corriqueiro, poderia ser uma extensão mesmo desse aprendizado que se tem na sala de aula. Por mais que a gente queira e ache
esses espaços informais como um espaço, né, dessa construção do conhecimento, eu acho que não dá para a gente descartar ainda os espaços de sala de aula, sabe? Ou, infelizmente, nesses moldes formais da educação. Mas ele é uma possibilidade de extensão, né? A gente consegue dialogar com... Uma das coisas bacanas, por exemplo, é quando a gente recebe alguns professores e o professor chama a gente de lado e fala, olha, a gente está trabalhando sobre determinado assunto, será que vocês poderiam tocar em alguma coisa? A gente está falando sobre lençóis freáticos, vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e fazer algumas perguntas para eles, né? Então, é esse link ali do que a gente pode fazer no ensino formal, né? E ter um espaço para dizer e para aguçar mesmo, né? Esse aprendizado. O Fernando e o Silas quiserem complementar? Pode ser eu? Pode. Fernando, não sei quem primeiro. Pode falar, pode falar. Em relação ao ambiente escola, né? Bem, como eu já disse, eu sou aluno da licenciatura e no curso nós fazemos estágios na escola. Eu fiz estágio numa escola que fica no centro de São Paulo, ali na região da Armênia. E ao ir à escola e ver o ambiente, eu percebo que são ambientes completamente distintos, assim, museu e escola. Distinto na arquitetura, distinto no tamanho, distinto na possibilidade de locomoção, distinto na possibilidade de ver coisas e experimentar coisas diferentes em curto espaço de tempo, né? A escola, ela... Acho que todo mundo tem experiência escolar, e vocês lembram que a escola é dividida em salas, em corredores. Algumas escolas, não sei se é assim em todo o Brasil, mas em São Paulo são gradeadas, enfim, tem aquela sensação de confinamento. Então, o ambiente escolar provavelmente tem algumas implicações no ensino-aprendizado que não vai ter no museu, né? Por exemplo, quando se vai no planetário e se senta numa poltrona confortável e olha para o teto e vê uma projeção, né, essa relação de ensino-aprendizado, onde você aprende vendo um filme, onde você aprende vendo imagens bonitas e com boa nitidez, acho pouco provável que tenha numa escola. Então, eu acho que eu percebo que, como a Gabriela falou, uma questão que eu percebo, né, ambiente escola, ambiente museu, é que em algumas escolas, na escola em que eu fiz estágio, se investe pouco em recurso material, né? Enquanto que o museu é estruturado em recursos materiais. Como eu falei, a exposição de matemática são objetos, né, são imagens. Então, percebo que é uma questão que talvez seja uma questão da sociedade. Investe-se pouco na escola. Acho que isso torna mais evidente. Isso que eu acho que nós sabemos, né? Mas torna mais evidente quando você vê o ambiente museu e quando você vê o ambiente escola. E eu, particularmente, acho que pode investir na educação infinitamente, não tem limites. Mas, infelizmente, a gente percebe que em alguns ambientes investe pouco. E às vezes esse ambiente é a escola. Não sei se respondeu a pergunta, mas enfim. Bom, posso falar também um pouco que na educação existe sim essa diferença de espaço, né, como todo mundo falou, mas eu acredito que tanto o ensino formal quanto o informal, um pode auxiliar o outro, né? Então, tem vários teóricos que dizem que, por exemplo, as próprias relações sociais é um jeito de ensino-aprendizado, né? O aluno ter esse tipo de relação, ter uma relação com o meio ambiente, com a natureza, ou com outros espaços como a luneta. Então, enfim, eu acho que isso, o parque, o ensino informal, ele ajuda o aluno a dar um significado para o que ele aprende no ensino formal, né? Dá um porquê que ele aprende isso, né? Todo aluno, quando
é mais novo, pergunta para o professor, mas por que eu estou aprendendo isso, né? E aí, quando você mostra na prática, quando você leva ele para um espaço diferente, você ajuda a reforçar que tem sim um porquê, né? Tem um significado aquele conhecimento que ele adquiriu. Então, eu acho que o parque, por exemplo, como ensino informal, ele pode auxiliar muito aos alunos entenderem aqueles conceitos que eles aprenderam em sala de aula, né? Porque coisas, acho que a Gabi falou, que são abstratas na ciência, e não faz muito sentido, né? Você só decora uma fórmula, você só tem que ir bem na prova e pronto. E aí, quando você vai na prática, eu acho que é dor, assim, você entende que você aprende aqui é importante, né? E ajuda a dar uma visão maior para o aluno. Então, eu acho que o formal e o formal, eles podem se auxiliar bastante entre si para ter um processo de aprendizagem mais eficiente no final. Mais interessante também por parte do aluno, no caso também de coordenador, mediador, enfim. Ô Donovan, acho que era legal a gente aproveitar também para você divulgar a primeira live aí da turma das mudanças climáticas, e só avisar o pessoal do chat que, como a gente vai ter que encerrar às 17 horas, a gente vai, 5 para 5 a gente vai fechar o chat, tá? E aí a gente tem uns 5 minutinhos aí para fazer o encerramento. Então, pode divulgar aí, o Donovan. Valeu, brigadão. Então, só para confirmar que vocês estão me ouvindo, alguém manda um oi aqui no nosso chat interno, ou esse joinha do Luca aí. Então tá, vocês estão me ouvindo, obrigado. Então, vamos lá. Eu queria, em primeiríssimo lugar, agradecer imensamente a minha equipe de estagiários, que ombro a ombro a gente está construindo várias coisas muito legais. Então, por exemplo, essa apresentação que eu fiz hoje, nós montamos juntos. Ela é baseada numa apresentação que a gente faz no treinamento dos professores, onde a gente apresenta e aprofunda muito mais do que só isso que eu mostrei para vocês, o que a gente faz e como a gente faz, para as escolas entenderem o nosso projeto e eles conseguirem fazer esse intermédio aí com os alunos. Então, queria agradecer demais todos vocês, Marina, Fernanda, Carolina, Rafael, Gabriel, Diana, todos vocês são muito importantes, Gabriela, todos vocês são muito importantes para a construção desse nosso projeto. Queria agradecer também o nosso orientador, que é o Flávio, que está como diretor do Parque Centec também, que ele também apoia demais e dá bastante autonomia para o nosso grupo poder fazer o que a gente entende que é certo, mas, ao mesmo tempo, ele também vem dando dicas, olha, é melhor vocês irem por aqui, é melhor vocês fazerem desse jeito, tal, porque, enfim, ele tem muita experiência, não só com o ensino, mas também com os conhecimentos que a gente aborda, como mudanças climáticas globais e interdisciplinaridade, educação fenomenológica, e por aí vai. E, além de agradecer a minha equipe, eu também, então, vou aproveitar, como o Luca falou, e convidar todos que estiverem nos vendo aqui hoje, inclusive meus colegas do Parque Centec, a assistirem a nossa live, que vai acontecer no dia 24 desse mês, é uma quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, e nós vamos estar falando sobre mudanças climáticas globais, por que isso é importante de ser abordado, que mais? Nós vamos ter a participação de pessoas fundadoras do nosso outro projeto, Ecossistemas Costeiros, onde a gente vai falar brevemente, bem rapidinho, o porquê que o projeto tem esse nome, mas também vamos falar muito das atividades que nós realizamos no Parque Centec. Então, não percam, vai estar muito legal isso daí, e aí vocês vão poder conhecer os outros membros da equipe que não puderam estar aqui agora, porque há um limite de pessoas para estar aqui nessa sala, mas todos eles estavam super empolgados e querendo participar. Então, quem está nos assistindo aí vai poder ver eles no dia 24.
e colegas que participaram aqui hoje. Adorei, as falas de vocês foram super legais. Aliás, muitas delas transmitiram o que eu também sinto. E queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí pelo YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso daí. Valeu, obrigado. A gente vai, mais perto do evento, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais do parque, então é só acompanhar aí no Facebook, Instagram, e que vocês vão ficar sabendo como acompanhar essa live. É só reforçar os comentários aqui da Célia, ela acrescentou aqui, todos lindos e todas também, para deixar mais, para reforçar mais o comentário anterior dela. Tinha mais uma pergunta aqui sobre a questão do mercado de trabalho, mas a gente está meio corridinho, se vocês quiserem dar uma zapeada rápida, o mercado de trabalho aí para os diferentes cursos. A gente faz uma rodadinha rápida, o que vocês acham? Pode ser. Tá me ouvindo? Sim, sim. Eu curso licenciatura em Ciências da Natureza. Ele é um curso interdisciplinar que ele é oferecido na EASH, a USP Leste, localizado em Goulart, ou para quem não conhece muito São Paulo, em Tatuapé ali, e o aeroporto. E o nosso curso ele é direcionado a uma licenciatura, né? Então, a principal área de atuação mesmo é na sala de aula, para o ensino fundamental e para o ensino médio, no ensino de ciência. Para isso, tem muita gente também que está atuando hoje na área de revisão e desenvolvimento de metodológico, né? Exatamente por ser uma área que conversa com todas as áreas da ciência, então tem uma certa facilidade na compreensão e as editoras até têm buscado os alunos para estar fazendo esse tipo de trabalho. Tem algumas pessoas que trabalham na indústria química, eu conheço, mais pessoas estão indo para a área acadêmica, mas basicamente mesmo na área da licenciatura. Aí deixa eu só dar eu acho que também é a última oportunidade. Ou não, acho que pode ir, né? Não, se quiser mandar seu salve aí, fica à vontade. Então, e para falar que é isso, né? O parque ele veio com uma possibilidade de extensão, e é importante para os alunos que estão pensando em cursar USP, é isso, uma faculdade gratuita, e que manter no ensino gratuito. Então, a faculdade, existem formas para que você ganhe um auxílio para que você permaneça na faculdade, né? Essa é a ideia. Esses projetos, existem outros, talvez você não se identifique com o parque, mas existem outros projetos, mas é a possibilidade, né? Público, em algum momento, estará aberto. E é isso. O Fernando, se você quiser comentar e fazer suas considerações finais. Sobre essa última pergunta, basicamente o que a Samira disse. Também tem a área que você pode trabalhar em pesquisa, né? Então, tem muitos amigos que trabalham em laboratório, fazendo pesquisa na própria USP, né? Com orientador que foram professores nossos, enfim. E queria agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que conseguiu aprender alguma coisa aqui com a gente, e que tomara que um dia vocês que nunca visitaram o parque consigam visitar um dia, e os que visitaram podem voltar aí, que a gente sempre vai receber vocês. E obrigado. Silas? Dá para repassar as ideias? É para responder a pergunta e fazer as considerações finais, é isso?
Um pouquinho de como você vê o mercado de trabalho na profissão, mas a gente está meio apertadinho aí no cronograma, então se quiser só fazer um comentário curto sobre isso e se você tiver alguma outra consideração. Olha, eu não sou conhecedor do mercado de trabalho, então o que eu vou falar talvez não tenha muita sustentação, mas ainda assim eu vou falar. Se formando na área da matemática, existe a possibilidade de trabalhar no banco, né? Ou na área da computação, né? Como programador, enfim. Né? E se você se forma em licenciatura, você tem a possibilidade de trabalhar como professor. Então, você teria pelo menos 3 possibilidades de área de trabalho. Né? Eu, particularmente, me vejo trabalhando como professor, mas quem for fazer o curso de matemática pode tentar esses outros espaços, né? Bancos, lugares onde você trabalha com computação, né? Ou mesmo estatística, né? Mas aí vai partir da escolha de quem for buscar esses empregos, porque não necessariamente ao fazer licenciatura em matemática você vai ser professor de matemática. Às vezes você só quer ter um conhecimento a mais de matemática, você já está no emprego, se você quer outro cargo também. Então, saber matemática te possibilita trabalhar em outras áreas além da educação. É isso. Enfim. Legal. Gabi, se você quiser comentar sobre um pouco do mercado de trabalho, né, o pessoal que faz a geografia, e a gente pode passar um pouquinho aí, a gente conseguiu uma extensãozinha do teto, mas aí já pode responder e fazer suas considerações. Tá. Bom, a maioria dos geógrafos acaba indo para a área da educação, mas também tem a vertente que vai para a área da cartografia e trabalha com sensoriamento remoto, alguma coisa do tipo, trabalhando com assessoria de mapas mesmo. E dentro desse segmento de cartografia, principalmente, tem muitos serviços do Estado, né? Então, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria da Fazenda também, enfim, vários setores estatais, eles admitem, né, contratam um geógrafo, além também que o geógrafo tem CREA, então ele consegue assinar projetos, então consegue trabalhar com construção, estrada, pavimentação, essas coisas assim, CT e tal, de trânsito, né? Eu acho que meio que o ramo do geógrafo é mais ou menos esse, assim, em análise e documentação de território e a atuação na sala de aula. E é isso, obrigada para todo mundo que conseguiu assistir. Caiu minha internet 1000 vezes, mas acho que no final funcionou. Agora sim. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês aí. Sei que foi uma situação bem diferente do que é uma feira de profissões normal, né? A gente fez de um jeito meio corrido, assim, então queria agradecer muito a participação de todos, todo mundo que acompanhou a gente aqui. E a gente vai ver se vai ficar disponível depois esse vídeo, então quem estiver assistindo aí no futuro, ó, pessoal do futuro, obrigado por estar assistindo. E acompanhe aí tanto as redes sociais do parque quanto o nosso site principal, ele vai estar sempre sendo abastecido, né? Então, agora nesse segundo semestre a gente está estreando bastante coisa, tem muitas atividades, tem várias páginas que estão sendo alimentadas com frequência, e então é isso, entre em contato lá, a gente tem os canais de comunicação, e é isso, muito obrigado a todos, então vamos encerrando a transmissão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, valeu.